aqui lendo sobre a história da igreja, no livro Cristianismo através dos séculos, do E.A. Cairns. Estou no capítulo 3. O avanço do cristianismo no Império até 100, capítulo 3, primeiro ao judeu. Cristo é mais o fundamento do que o fundador da igreja. Isto fica evidente pelo uso do tempo futuro que ele faz em Mateus 16, 18 ao dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lucas diz que em seu evangelho estava fazendo um relato acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1. Enquanto em Atos ele narra a fundação e a divulgação da igreja cristã pelos apóstolos, sob a direção do Espírito Santo. Até mesmo os discípulos compreenderam mal a natureza espiritual da missão de Cristo, porque quiseram saber se após sua ressurreição ele restauraria o reino messiânico. Atos 1:6. Em vez disso, Cristo lhes disse que depois de capacitados pelo Espírito Santo, eles teriam a tarefa de testemunhar a respeito dele em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Observe-se que Cristo deu prioridade à proclamação aos judeus. Essa foi a ordem seguida pela igreja primitiva. O evangelho foi proclamado primeiro em Jerusalém por Pedro, no dia de Pentecoste, depois foi levado pelos cristãos judeus e outras cidades da Judéia e de Samaria. Desse modo, a igreja primitiva foi primeiramente judia e existiu dentro do judaísmo. O desenvolvimento inicial do cristianismo dentro do judaísmo e sua chegada à Antioquia são descritos por Lucas nos 12 primeiros capítulos de Atos. A igreja no Novo Testamento está sempre ligada com um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Eles geralmente se reuniam numa casa, Atos 12, 5, 12, Romanos 16, 5, Colossenses 4, 15 e Filemon 2, e não se consideraram uma organização ou denominação. Número 1, a fundação da igreja em Jerusalém. Parece paradoxal que a religião cristã tenha começado exatamente na cidade que foi o centro da mais feroz hostilidade contra Cristo. Mas foi isso que aconteceu. Do ano 30 até aproximadamente 44 d.C., a igreja em Jerusalém manteve uma posição de liderança na comunidade cristã primitiva. O Espírito Santo teve o papel preponderante na fundação da igreja cristã. Isso estava de acordo com a promessa de Cristo nas últimas semanas de sua vida, de que enviaria um Consolador, que lideraria a igreja após sua ascensão. Um estudo detalhado de João 14, 16, 18, 15, 26, 27, 16, 7 ao 15 mostrará claramente a função do Espírito Santo na igreja primitiva. Realmente os focos do livro de Atos são o Cristo crucificado e ressurreto como o assunto da pregação apostólica e o Espírito Santo como capacitador e guia da comunidade cristã a partir do Pentecoste. O Espírito Santo se tornou o agente da Trindade na mediação da obra de redenção dos homens. Judeus de todas as partes do mundo mediterrâneo estavam em Jerusalém para ver a festa do Pentecoste na época da fundação da igreja, Atos 2, 5, 11. A manifestação sobrenatural do poder divino através do falar em línguas que ocorreu, relacionada com a origem da igreja e a vinda do Espírito Santo, permitiu que as maravilhosas obras de Deus fossem proclamadas a cada um dos judeus presentes em suas próprias línguas, Atos 2:11. Pedro aproveitou a oportunidade para proferir o primeiro e possivelmente o mais fecundo sermão já pregado e proclamar a natureza messiânica e a graça salvadora de Cristo. Pelo menos 3.000 pessoas aceitaram a palavra pregada e foram batizados, Atos 2:41. O crescimento foi rápido. O número total dos batizados chegou logo a 5.000, Atos 4:4, na menção de multidões se integrando à igreja, Atos 5:14. É interessante que muitos eram judeus helenistas, Atos 6:1, da dispersão que estavam em Jerusalém para celebrar as grandes festas relacionadas com a Páscoa e o Pentecoste. Nem mesmo os sacerdotes ficaram imunes ao contágio da nova fé. Havia muitíssimos sacerdotes, Atos 6:7, entre os membros da igreja primitiva em Jerusalém. Talvez alguns deles tivessem visto quando o grande véu do templo se rasgou, logo depois da morte de Cristo, e isso, junto com a pregação dos apóstolos, levou-os a entregarem voluntariamente a Cristo. Esse crescimento tão rápido não se faz
sem grande oposição da parte dos judeus. As autoridades eclesiásticas logo perceberam que o cristianismo representava uma ameaça às suas prerrogativas como intérpretes e sacerdotes da lei, e por isso juntaram suas forças para combatê-lo. A perseguição veio primeiro de um organismo político eclesiástico, o Sinédrio, que com permissão de Roma supervisionava a vida civil e religiosa do Estado. Pedro e João tiveram de comparecer perante esse egrégio órgão pelo menos 2 vezes e foram proibidos de pregar o evangelho, mas se recusaram a obedecer à ordem. Mais tarde a perseguição tomou cunho mais político. Herodes matou Tiago e prendeu Pedro, Atos 12, nesse período de perseguição. Desde então, a perseguição tem seguido esse padrão eclesiástico ou político. Essa pregação precoce deu ao cristianismo seu primeiro mártir, Estevão. Ele havia sido um dos mais destacados dentre os 7 homens escolhidos para administrar os fundos de caridade na igreja de Jerusalém. Testemunhos falsos que não podiam resistir ao espírito e à lógica com que ele falava obrigaram-no a comparecer diante do Sinédrio para responder por suas ofensas. Após um inflamado discurso em que censurou os líderes judeus por terem rejeitado a Cristo, foi retirado e apedrejado até a morte. A morte do primeiro mártir da fé cristã foi um fator importante da divulgação e crescimento do cristianismo. Saulo, que mais tarde se transformaria no apóstolo Paulo, guardou as capas dos que apedrejaram Estevão. É claro que a coragem e o espírito perdoador de Estevão diante de uma morte tão trágica marcaram bem fundo no coração de Saulo. O que Cristo lhe disse em Atos 26,14: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Parece indicar isso. A perseguição que se seguiu foi extremamente dura e serviu para espalhar e purificar a jovem igreja, para que a mensagem fosse levada a outras partes do país. Atos 8,4. Entretanto, nem todos os convertidos ao cristianismo tinham um coração puro. Ananias e Safira foram os primeiros submetidos à disciplina da igreja em Jerusalém, por causa da cobiça. Rápida e terrível, essa disciplina foi ministrada através dos apóstolos, que eram os líderes desta organização ainda pouco desenvolvida. O relato da aplicação da disciplina sobre este casal culpado leva à pergunta: a igreja em Jerusalém praticava o comunismo ou não? Passagens como Atos 2:44-45 e 4:32 parecem sugerir a prática de um tipo utópico de socialismo baseado no princípio máximo do socialismo. Cada um dá segundo a sua capacidade e recebe segundo a sua necessidade. Porém, devemos observar em primeiro lugar que aquela era a medida temporária, possivelmente concebida para atender às necessidades de muitos que não moravam em Jerusalém e queriam aprender mais sobre a doutrina da nova fé antes de voltarem para suas casas. O fato que tudo era feito voluntariamente é mais importante ainda. Pedro afirmou claramente em Atos 5:3-4 que Ananias e Safira tinham liberdade para reter ou vender sua propriedade. O ter tudo em comum era uma decisão de caráter fundamentalmente livre. A Bíblia não pode ser usada para dar autorização escriturística ao controle do capital pelo Estado. Mas, sem dúvida, o cristianismo primitivo promoveu uma grande mudança social em certas regiões. A igreja de Jerusalém insistiu na igualdade espiritual dos sexos e deu muita importância às mulheres na igreja. A liderança de Dorcas na promoção das obras de caridade foi registrada por Lucas. Atos 9:36. A criação de um grupo de homens para cuidar das necessidades foi outro acontecimento de relevância social que ocorreu nos primeiros anos da igreja. A caridade devia ser administrada por um corpo organizado, 6:1-6. Com isso, os apóstolos ficaram livres para dedicar todo o tempo ao exercício de sua liderança espiritual. Devido ao rápido crescimento e possivelmente à imitação das práticas da sinagoga judaica, a necessidade levou à multiplicação de cargos e obreiros bem cedo na história da igreja. Algum tempo depois, os presbíteros anciãos passaram a integrar o corpo de obreiros graduados, finalmente formado de apóstolos, presbíteros e diáconos, que dividiam a responsabilidade de liderar a igreja de Jerusalém. A natureza da pregação dos líderes dessa igreja primitiva desponta logo
no relato do surgimento do cristianismo. O sermão de Pedro, Atos 2, 14 e 36, foi o primeiro pregado por um apóstolo. Pedro recorreu aos profetas do Antigo Testamento que haviam pré-anunciado o Messias sofredor. Ele propôs então que Cristo era este Messias porque tinha sido levantado dentre os mortos por Deus. Logo, ele era capaz de trazer salvação para aqueles que o aceitassem pela fé. Os principais argumentos dos primeiros sermões apostólicos estão em Atos 17, 2, 3. A necessidade da morte de Cristo pelo pecado foi também predita pelos profetas, e a ressurreição de Cristo era a prova de que ele era o Messias que salvaria os homens. Paulo também usou essa mesma técnica, 1 Coríntios 15, 3, 4. O Cristo crucificado e ressurreto era o conteúdo de sua pregação tanto a judeus como a gentios. João 5, 22, 27, Atos 10, 42, 17, 31. A igreja judaica em Jerusalém, cuja história acabamos de descrever, logo perdeu seu lugar de liderança no cristianismo para outras igrejas. A decisão tomada no concílio em Jerusalém de que os gentios não eram obrigados a obedecer à lei abriu o caminho para a emancipação espiritual das igrejas gentílicas em relação ao controle judaico. Durante o cerco de Jerusalém em 69 por Tito, os membros da igreja foram forçados a fugir de Jerusalém para Pela, do outro lado do Jordão. Depois da destruição do templo e da fuga da igreja judaica, Jerusalém deixou de ser vista como o centro do cristianismo. A liderança espiritual da igreja cristã se centralizou em outras cidades, como Antioquia. Isso evitou o perigo de que o cristianismo jamais deixasse as fraldas do judaísmo. 2. A igreja na Palestina. O interesse nas atividades da igreja em Jerusalém prende a atenção dos leitores da história da igreja primitiva que Lucas relata nos primeiros 7 capítulos de Atos. O centro de interesse amplia-se para incluir a Judéia e a Samaria nos capítulos 8 a 12. O cristianismo foi levado a outros povos. O verdadeiro cristianismo sempre teve orientação missionária. A visita de Felipe a Samaria, Atos 8, 5, 25, levou o evangelho a um povo que não era de sangue judeu puro. Os samaritanos eram os descendentes dos membros das 10 tribos que não foram levados para a Síria depois da queda da Samaria e dos colonos que os assírios trouxeram de outras partes de seu império em 721 a.C. Os judeus e os samaritanos tornaram-se inimigos ferrenhos desde então. Pedro e João foram chamados a Samaria para ajudar Felipe, pois o trabalho crescera tão rapidamente que ele estava sem condições de atender todas as necessidades. Esse reavivamento foi a primeira brecha aberta na barreira racial que dificultava a divulgação do Evangelho. Após completar seu trabalho em Samaria, Filipe foi levado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho a um eunuco etíope, alto oficial do governo da Etiópia. Pedro, o primeiro a pregar o Evangelho aos judeus, foi também o primeiro a levar oficialmente o Evangelho aos gentios. Depois de uma visão que deixou claro para ele, os gentios também tinham direito ao Evangelho. Pedro foi à casa de Cornélio, o centurião romano, e se assombrou quando as mesmas manifestações ocorridas no dia de Pentecostes tornaram a ocorrer na casa de Cornélio, Atos 10, 11. A partir daí, ele se dispôs a levar os gentios ao Evangelho da graça. O eunuco etíope e Cornélio foram os primeiros gentios a ter o privilégio de receber a mensagem da graça salvadora de Cristo. Embora, no início, aqueles que tinham sido obrigados a sair de Jerusalém pregassem somente a judeus, Atos 11, 19. Não demorou para que surgisse uma grande igreja gentia em Antioquia da Síria. Foi ali que o termo cristão, inicialmente empregado com sentido pejorativo por mordazes antioquenses, tornou-se a honrosa designação dos seguidores de Cristo. Foi em Antioquia que Paulo começou seu dinâmico ministério público entre os gentios, e foi de lá que ele partiu para suas viagens missionárias que o conduziriam ao seu objetivo, a cidade de Roma. A igreja em Antioquia era tão grande que foi capaz de socorrer as igrejas judaicas quando elas passaram fome. Ela foi o principal centro do cristianismo de 44 a 68 d.C. Mas a tarefa de levar o evangelho aos gentios nos confins ainda precisava ser realizada.
iniciada por Paulo, essa tarefa continua ainda hoje como a missão inacabada da Igreja de Cristo. Então esse aqui é o capítulo 3 do livro Cristianismo através dos séculos. Capítulo 3.